Muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você vai assistir o nosso programa. Meu nome é Fernando Lavieira, eu sou do Afrobras News e hoje vamos entrevistar aqui uma das pessoas mais importantes do Brasil, Ailton Aquino. Ele é diretor de fiscalização do Banco Central. Ailton, muito boa tarde. Boa tarde, É um Fernando. prazer imenso falar com você. Sei que já começou muito generoso comigo, falando que eu sou importante. Eu sou um mero servidor de carreira e exercendo um papel relevante nesse momento. Vamos descobrir. É o seguinte, a primeira coisa que eu queria abordar aqui é o seguinte. A Universidade Zumbi dos Palmares é a primeira instituição do Brasil que tem instituição de ensino que tem esse recorte racial. Então eu gostaria de deixar isso muito bem apresentado, porque é um fator importante, a gente sabendo que o Brasil ainda é um país muito, muito racista, né? Então, Ailton, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e eu gostaria de começar te perguntando, pedindo para você contar um pouco da sua história, pessoal. O meu histórico de vida é igual ao de qualquer criança pobre negra do interior da Bahia. País carpinteiro, a mãe dona de casa, é uma vida muito difícil, estudando, começa a estudar sempre escola pública e eu tenho a satisfação, obviamente, né, como toda criança pobre do interior da Bahia, de começar a trabalhar muito cedo, né? Então, e aí necessita-se estudar à noite. Então, eu acho que eu comecei a estudar à noite a partir da 7ª série, né? Então, sempre escola pública, no interior da Bahia. Ali aos 17 anos, eu decidi claramente que eu queria fazer um ensino superior, que eu queria fazer uma faculdade. E é muito interessante com a minha mãe. Eu sempre perguntava, mãe, eu vou estudar até quando? Até o 9º, 10º? Analfabeta, obviamente, que ela não conseguia me explicar, mas ela sempre dizia, meu filho, vá até onde você desejar, onde Deus puder te levar. E, de forma, um desejo muito grande, eu acabei saindo do Jequié, no interior da Bahia, 340 quilômetros da Bahia. Jequié. E fui para Salvador. Fui estudar em Salvador, acabei tendo a sorte de passar num concurso público aos 18 anos ali no Tribunal de Justiça da Bahia, o que me ajudou bastante. E passei na Universidade do Estado da Bahia, que eu diria para você, se não os conhece, a Universidade do Estado da Bahia é uma das universidades mais inclusivas do Brasil. E aí eu sempre gosto de ressaltar, a Universidade do Estado da Bahia teve a primeira reitora negra, a professora Ivete. Eu nunca esqueço, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Estudando numa universidade pública extremamente inclusiva, extremamente negra, igual a sua universidade, Fernando, eu acho que foi muito importante para a minha carreira, né? Então a gente tem um olhar muito forte. Eu, na sabatina, deixei muito claro a importância dos meus professores, o quanto eles conseguiram trabalhar a minha formação e quanto eu consegui avançar na carreira, né? E eu digo que, infelizmente, eu deixo claro, né, que eu sou exceção. Eu falei na caminhada na sabatina, que eu tive que visitar muitos senadores, e eu falei para a bancada do maior partido, um senador muito gentil, que foi me perguntar também da minha história. Eu falei, senador, eu sou uma anomalia do sistema. Eu sou anomalia do sistema, porque, obviamente, é um exemplo de sem demérito, sem nenhuma crítica às estruturas de poder, que é categórico, é muito claro, você não se encontra. Você não se encontra. Tá? Então, isso é muito importante. O próprio Banco Central, né? Essa é uma instituição de 60 anos de história, o Banco Central, e pela primeira vez na história tem um diretor negro, né? Ou seja, algo extremamente, assim, para todos, algo que tem uma repercussão muito grande. Mas desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Nesse ambiente acadêmico, você diz que é muito parecido com a Zumbi dos Palmares, que tem muitas pessoas negras e tal, mas o ensino universitário ainda é uma coisa para poucos, né? E normalmente mais pessoas brancas têm esse acesso, essa oportunidade. Lá você via muito bem isso, tinha muitos negros, tinha poucos, 50%. Na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB, por
Uma questão também, diferentemente da UFBA, na Bahia, né, da UFBA, que é um ambiente muito mais classe média, muito mais branco, na Universidade do Estado da Bahia era uma universidade mais inclusiva e tinha muitos negros. Obviamente que era mais ou menos metade da turma, metade da turma. Então, é uma característica diferente de outras universidades, né? Porque a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, é uma instituição um pouco diferente das demais, né? Até recentemente eu fui convidado a voltar a falar na UNEB. A UNEB teve um curso recentemente só para o movimento dos trabalhadores sem terra, um curso de direito só voltado para o universitário, você entendeu? Então, é uma universidade diferenciada. É uma universidade diferenciada. Então, por isso que eu gosto de ressaltar muito o meu histórico junto à Universidade do Estado da Bahia. E assim, agora indo para a parte profissional, né? Como que foi entrar no Banco Central? Como começou de onde veio essa ideia? Eu vou para o Banco Central. Pergunta bem interessante. O meu vou para o Banco Central. Eu fiz um curso de Ciências Contábeis, né? Fiz Ciências Contábeis e eu queria ser auditor. Era um curso voltado muito para auditoria. E quando eu estava no tribunal, já no Ministério Público, já saí do Tribunal de Justiça e fui para o Ministério Público, fui o primeiro colocado lá no concurso para a área técnica, e na hora do almoço eu fui caminhando e estava lá, concurso do Banco Central. E o Banco Central é uma instituição extremamente importante para o país, né? Então, é a relevância do Banco Central. E resolvi fazer o concurso para o Banco Central ali em 97. Eu ainda estava na faculdade, estava no 7º semestre de contábil. E o que aconteceu foi que eu consegui passar no concurso do Banco Central com uma concorrência ali, era 3.500 pessoas para apenas 8 vagas. E eu fui o 6º colocado, né? E ali eu tinha 22 anos, né? E aí, quando eu comecei a falar com você da importância de ter bons professores e pessoas que você consegue se identificar, como a professora Ivete Sacramento, eu tinha que fazer o curso de formação do Banco Central, e ela falou assim, estou no 7º para o 8º semestre, eu tenho que me formar. Ela falou, pode ir, você é muito importante para a universidade, é muito importante ter alguém como você já saindo da universidade aprovada para uma organização, para uma autarquia tão importante para o país. Então, eu tive a felicidade, por isso que eu digo, de encontrar pessoas maravilhosas na minha vida que conseguiram me ajudar a atingir os objetivos. E hoje eu fico muito feliz em poder, e eu coloco, de retornar. E eu não gosto de dizer eu sou exemplo, né? Mas de trazer uma palavra de alguém que conseguiu avançar. Entendi. E Ailton, a gente olha assim, primeiro diretor negro do Banco Central. Muito bem. Mas o que faz um diretor de fiscalização do Banco Central? Como que é o seu dia a dia? É muito interessante. Tá completando agora um mês de diretor de fiscalização. Mas eu acho que, para além de falar de ser diretor, eu acho que é sempre bom, Fernando, a gente contar um pouquinho a história de como eu cheguei a diretor de fiscalização, né? Porque é muito importante. Quando eu entro no Banco Central, eu passei 15 anos, eu estou há um quarto de século, eu gosto de brincar, mas eu passei 15 anos na área de fiscalização, auditando bancos, depois fui para uma área de monitoramento, de todo o monitoramento do sistema financeiro, eu era responsável pela área de monitoramento, 15 anos. Depois de um belo dia, eu estava na Bahia, eu sempre gosto de brincar, porque estava na Bahia, em Salvador, o presidente Tombini resolve me escolher para ser auditor interno, né? E nesse momento eu fui ser chamado para ser auditor interno do banco. E tinha uma coisa bem interessante, um diretor falou para mim, Ailton, eu acho que está na hora da gente ter um chefe de departamento negro no Banco Central. Naquele momento, você imagina que não tinha ninguém. Isso foi em 2014. Aí eu fui auditor interno do Banco Central. Um diretor específico, muito meu amigo. E o que acontece? Eu passo 6 anos como auditor interno e logo depois, como auditor interno é mandato, eu quis voltar para a área de fiscalização, mas aí novamente me deram outro desafio. Ailton, você vai ser o contador-geral do Banco Central e cuidar da contabilidade e do orçamento. Eu brinco que eu fui assinar o 2º maior balanço do Brasil, 4 trilhões. 4 trilhões. E
nesse momento de escolha, de mudança de governo, surge a oportunidade de ser escolhido para diretor. E aí, de uma forma muito gentil, tem que reconhecer aqui claramente a sensibilidade do presidente Lula, a sensibilidade do ministro Haddad, né? Em que, no momento, ele decide escolher um diretor negro para o Banco Central, e aí nós temos 3 amigos, né? Eu deixo bem claro. Eu digo que são os únicos negros do Banco Central. 3 amigos que eu gosto sempre de ressaltar. Meu amigo Bellini, meu amigo Rodrigo Monteiro. E o meu nome. 3 pessoas negras. E aí a sensibilidade. E quando eu ouvi do ministro Haddad pontuando, olha, o presidente gostaria de escolher alguém, um negro, para ser diretor. Será que tem espaço? Tem gente com competência, com dedicação no Banco Central. E aí, ao fim e ao cabo, escolheram o meu nome, mas obviamente meus 2 amigos têm total competência, eu sempre digo que eles serão diretores. Mas muito bem, voltando para a sua pergunta, o que é ser um diretor de fiscalização do Banco Central? Ser diretor de fiscalização do Banco Central, acima de tudo, é um prazer e muita responsabilidade, porque você é responsável por liderar um time hoje de mais de 600 pessoas. Responsável pela fiscalização e pela estabilidade do sistema financeiro. Um sistema financeiro que tem ativos para mais de 13 trilhões de reais. Fiscalizar bancos, grandes bancos internacionais, grandes instituições como o Banco do Brasil, Caixa, Santander, Banco do Brasil, e mais, sabe qual é? Você tem uma ideia? Quase 2.000 instituições no Brasil. Tá? Então você precisa liderar. E eu, na oportunidade que eu tive no Senado, deixei claro qual o papel de um diretor de fiscalização: é manter a segurança e a estabilidade da poupança de cada um dos nossos brasileiros, porque é importante ter segurança. Você imagina se você não tivesse confiança de depositar seus recursos, sua poupança numa instituição e tivesse que sacar tudo com medo de no dia seguinte você não ter os seus recursos. Então a gente tem como já aconteceu. Isso, mas eu digo todo dia, isso era na década, ali da década de 90, a gente tem avançado para um sistema financeiro muito sólido, muito seguro, que dá estabilidade e dá tranquilidade para que você mantenha seus recursos poupados numa instituição financeira, sabendo-se que, claramente, tem um supervisor bancário ali acompanhando e exercendo seu papel para dar tranquilidade para o país. Porque um problema no sistema financeiro, nos bancos, não é só ruim para o banco, é ruim para toda a sociedade. Tá. Ailton, fala um pouquinho do banco, então, porque, assim, poucas pessoas, acredito eu, né, sabem o que é o Banco Central. O que o Banco Central faz, assim, prático? Porque, né, é uma instituição muito distante da maioria da população. Isso é bom, né? É bem interessante isso. Do conhecer o Banco Central. O Banco Central é responsável por conduzir a política monetária. Eu acho que o Banco Central só é lembrado dos momentos ruins, né? Exato. Nos momentos ruins. Exato. Ou seja, nós somos responsáveis pela política monetária, pela fixação da taxa básica de juros. Olha, e aí eu tenho a felicidade de ter sido auditor, então é fácil falar. Responsável pela política monetária, pela estabilidade do sistema financeiro, né? É responsável por toda o meio, eu vou chamar um técnico, meio circulante, distribuição de moedas. Você imagina que nós somos responsáveis por todo o meio circulante. Eu brinco que nós somos responsáveis por pintar papel, né? Ou seja, nós gastamos quase R$1 bilhão por ano para manter um sistema, um meio circulante saneado, um meio circulante com recursos, ou seja, com papel, moeda, a ler. Nós somos responsáveis, sabe por quê? Fazer a gestão de todas as reservas externas do Brasil, ou seja, nós temos quase, a valor de hoje, 340 bilhões de dólares. Tudo isso é gestão do Banco Central. Nós somos responsáveis por fiscalizar o crédito rural no Brasil, o crédito rural, direcionamento. Nós somos responsáveis por sustentar toda a parte tecnológica do sistema financeiro. Hoje o Banco Central é muito lembrado pelo Pix, né? Sim. E futuramente será lembrado pelo Drex. Já vamos chegar lá. Já chegar lá. Certo. Aqui a gente poderia passar a tarde inteira discutindo vários assuntos do Banco Central. Vamos voltar um pouquinho. É uma indicação do seu cargo, se você foi indicado,
Qual a sua relação com o ministro Haddad? Olha, o ministro Haddad, até antes da minha escolha, eu não tinha uma relação, óbvio, com o ministro Haddad, mas eu encontrei no ministro Haddad uma pessoa muito gentil. Eu tive várias vezes com ele uma conversa, um diálogo muito aberto, muito franco, e hoje ainda permanece um diálogo aberto, muito franco. Porque, para além de qualquer debate, eu sou um servidor de carreira, né? E eu tenho sempre o objetivo e a intenção de ajudar o país, né? E o ministro Haddad é muito gentil. Posso estar sendo muito claro com você, muito gentil. E as discussões que nós tivemos antes da minha nomeação e pós minha nomeação são discussões relevantes e importantes para o país. Pode citar alguma? Eu vou citar uma específica que estava na agenda do dia. É técnico também, é o chamado Pix parcelado, né? Pix parcelado, que é uma ideia de, hoje você faz um Pix, né? E aí é fácil, né? Transferência de dinheiro, mas a ideia é que a gente pode aperfeiçoar muito essa forma de utilização do Pix, né? Então o Pix parcelado é um exemplo e ele pode ajudar muito na disseminação do crédito no país. Mas essa é mais uma das agendas que o Banco Central tem de mais inclusão e mais desenvolvimento do Pix. A gente pensando o Banco Central e a política, qual o envolvimento da política no Banco Central? Porque assim, a gente acabou de mudar de governo, né? Saímos do governo Bolsonaro para ir para o governo Lula. Como era e como está, digamos assim? Essa é uma pergunta bem interessante que eu diria para você. Sabe por quê? Depois de 30 anos, em vários bancos centrais do mundo, um banco central tem autonomia. Né? Banco Central autônomo. No governo Bolsonaro foi aprovada a lei de autonomia para os diretores com mandato fixo, né? Com mandato fixo. E eu sou parte desta nova geração de diretores que tem mandato fixo. Eu diria para você que neste momento de transição entre o governo do governo Bolsonaro para o governo Lula, está sendo uma transição muito tranquila. Muito tranquila. É uma decisão muito tranquila. É uma transição, como são dois espectros muito distantes, né? O mercado inteiro estava apontando que ia ser uma transição traumática. Ou seja, o presidente Lula teve o direito de nomear 2 diretores agora em fevereiro. Ele vai ter direito de nomear mais 2 em dezembro de 23, daqui bem próximo. E mais 3, dentre eles o presidente, em dezembro de 24. Tá? Esse processo de transição está sendo muito tranquilo. E eu gostaria de ressaltar, Fernando, a gente deixou até claro na última ata do Copom, né? Sim, ou seja, que a chegada de novos diretores no Banco Central não impactará o papel do Banco Central como uma entidade de Estado e não de governo. Então é muito bom a gente ressaltar isso. E a minha chegada é do Galípolo, né, que é uma pessoa muito gentil, muito carinhosa, está sendo muito boa para a organização. Muito boa para a organização. E vai ser muito boa para o país. Eu tenho certeza que a minha indicação agora com a do Galípolo e as indicações futuras, eu torço que dentro das indicações futuras tenha mais um negro para a diretoria do Banco Central. Seria uma coisa maravilhosa. Seria uma coisa maravilhosa que eu torço muito. Eu tenho certeza que será muito importante. Está sendo muito importante, porque o país não pode sofrer por revés de governo, de partido. E sim, o Banco Central é uma entidade de Estado e deve ser preservada como entidade de Estado. Falando sobre isso, sobre esse aspecto de ampliar a diversidade dentro do banco, como que é hoje? Claro, você é o primeiro diretor, mas e nos outros cargos do banco? O Banco Central, eu acho que o Banco Central, como Itamaraty, como Receita, é uma instituição muito classe média e branca. Classe média e branca. Hoje, eu diria para você, a quantidade de negros no banco é diminuta. Ou seja, a gente tem muito poucos negros. Eu tinha uma esperança muito forte que deveríamos ter mais negros por causa da lei de cotas, né? Da lei de cotas, do concurso. Mas como passar nós temos 10 anos sem concurso no Banco Central, você não teve diversidade, não teve entrada de negros. Teríamos que ter muito mais dentro da organização.
Hoje temos muito poucos, e para além de ter muitos poucos homens negros, né, não tem mulheres negras também. Eu fiquei pensando aqui há pouco. Mas no caso de concurso, tem concurso aberto, tá abrindo? Vai abrir um concurso agora para 100 vagas, nos próximos dias, para 100 vagas, e das 100 vagas, 20%, ou seja, 20 serão destinadas a pessoas negras. Acredito que seja por causa do governo Lula tentando, porque no passado já não teve. Exatamente, não teve. Então tem que ser muito claro que é uma política, completa, é uma mudança de governo, é uma mudança de modelo, porque no governo passado nós não tivemos nenhum concurso, né? Então temos quase muito tempo sem concurso. O novo governo vem abrindo vagas e, oxalá, com fé em Deus, nós vamos abrir mais vagas para os próximos anos, porque no caso do Banco Central a gente tem uma perda muito forte de servidores. Você tem uma ideia, Fernando, a diretoria de fiscalização, a qual eu estou liderando, há 8 anos tinham 1.000 pessoas. Hoje nós temos 600 pessoas, com possibilidade de caminhar até o final de 24 para 550. Né? E só voltando para a sua pergunta, eu diria para você o seguinte: temos poucos negros, que são homens, na sua grande parte, e mulheres. Tenho dificuldade de apontar. Nós temos mais ou menos 1.000 comissões, cargos comissionados no Banco Central, de 3.500. Mulheres negras comissionadas, eu não consigo me lembrar de nenhum. Se eu tivesse que hoje indicar uma mulher negra para um cargo interno do Banco Central, eu diria para você que muita dificuldade. Ou seja, eu acho, Fernando, que iniciativas como a daqui da Universidade Zumbi dos Palmares são extremamente importantes para o país. Extremamente importantes, porque a diversidade nas instituições, no governo, no Banco Central, na Receita, no setor privado, em bancos, é extremamente relevante para o debate, porque são histórias diferentes. E você tem geralmente uma mesma história, um indivíduo de classe média que estudou numa universidade de ponta, que viajou para o exterior, que fez intercâmbio, é o mesmo grupo. Ou seja, quando você consegue furar a barreira, você traz uma outra visão do processo. E por isso que eu disse, né, um ponto importante, quando eu tomei posse recentemente, você precisa ver, Fernando, como as pessoas, assim, segurança, a pessoal da limpeza, secretárias, como eles se identificam comigo. Eu cheguei na garagem, quando eu tomei posse, cheguei na garagem, uma segurança negra chegou perto de mim: seu Ailton, eu posso lhe dar parabéns? Eu falei, óbvio que sim, você entendeu? Porque ele se sente representado. O impacto da escolha, o impacto da minha assunção como diretor de fiscalização trouxe um olhar para essa população que eu chamei dos invisíveis, né, que eu represento os invisíveis, e como impactou a vida deles. Eu espero que no futuro o Ailton não seja uma anomalia do sistema, e sim teremos muitos Ailtons. Com certeza. Ailton, me diz uma coisa, nessa parte pessoal, dentro do Banco Central, né, essa caminhada de tantos anos, você teve episódios de racismo direto? Porque assim, parece que a gente está no clichê, mas não é clichê, porque o racismo está presente todos os dias em diversos aspectos. Então é importante você contar um pouco disso pra gente. Esse ponto. Recentemente nós tivemos uma campanha interna do Banco Central para tratar temas da espécie, né? E tem um episódio, tem vários episódios, né? Eu acho que eu estava vindo com meu amigo Belini no carro agora, a gente se lembrou de um episódio muito característico, né? De um determinado servidor no banco ter dito que a gente foi nomeado, negro, assim: eu não trabalho com quem tem cara do filho do meu porteiro. Né? Então, eu acho que isso é emblemático, né? É emblemático. E aí não é questão eu acho que não diria de racismo. Tem um episódio muito interessante, o quanto choca em certo momento. Eu estava chegando em Portugal, ia participar de um evento em Portugal, eles nunca tinham visto um representante do Banco Central do Brasil negro.
óbvio. Né? Aí o representante do Banco Central de Portugal olhou para mim, bem-vindo, você está vindo de Angola? Para surpresa dele, eu estava vindo do Brasil, não estou vindo do Brasil. Mas é fruto do Brasil, é uma sociedade muito dividida em que 50% da população é negra, mas não ocupa os espaços que deveriam ocupar, né? Nossa, que coisa, hein? São coisas para você contar para seus netos, né? Mas nós temos muitas histórias. Se a gente passar aqui, você sempre tem a cara do filho do motorista, tem a cara do filho do limpador, do segurança, porque essa é a característica, né? Eu acho que por isso essa ocupação de espaço você consegue demonstrar, trazer a cara do Brasil, que de fato é uma cara muito negra. Sim, sim. Ailton, vamos voltar um pouquinho. Você falou que o Banco Central é uma instituição de Estado. Muito bem. Essa é a única forma? No mundo tem outras alternativas? Você acredita que essa é a forma correta? Tem que ser assim? Sim, a forma correta. O Banco Central tem que ser uma estrutura de Estado e não de governo. Por quê? Governos passam. E nós continuaremos. Nós temos um papel fundamental para o país, que é o papel que eu sempre digo, que eu também tenho formação jurídica, eu gosto muito do direito, é o que está lá na Lei Complementar 179. O papel do Banco Central é garantir a estabilidade de preço, você entendeu? Porque a inflação é ruim para os mais pobres. E também garantir para os negros que estiveram na base da pirâmide, frequentando as classes C e D. Né? Exatamente. Tá? E também, quando você me falou, a estabilidade do sistema financeiro, que é o nosso papel como diretor de fiscalização, é garantir que a sua poupança, de fato, seja protegida. Então, a gente estava falando, você acabou de falar que o Banco Central criou o Pix e tal. Explica pra gente um pouquinho como que foi criar o Pix, essa plataforma que todo mundo usa hoje. Pagamentos instantâneos. Assim, mais uma vez eu diria para você aqui, Fernando, sim, com muita tranquilidade, que o Pix é uma construção dos servidores do Banco Central. E aí, por que eu digo para você que independe, nós somos uma estrutura de Estado e não de governo. O Pix já começa a ser pensado ali em 2013, 2014, pagamentos instantâneos, ali no final no governo Dilma, dentro do Banco Central. E aí eu posso dizer tranquilamente que eu conheço as pessoas que estavam nesse debate. E, obviamente, você vem aqui na implementação no governo Bolsonaro. Eu não vou entrar no debate político, que eu sou dono do Pix ou não, mas é uma construção dos servidores do banco. É uma questão dos servidores do Banco Central, né? Então, isso é muito importante ser ressaltado, porque eu sou servidor do banco. Nós não estamos dentro do viés político partidário do debate de eu sou o pai disso, eu sou o pai daquilo. É uma construção do Banco Central, né? O Pix é um elemento, né, de inclusão social. De inclusão social, você vê, pessoal, de bancarização, ou seja, você hoje, todo mundo tem a capacidade de fazer um Pix, ou seja, ter um negócio, ter uma transferência. E eu tenho para mim, e aí, eu sei que a gente, só pontuando aqui, que nós estamos vivendo um momento um pouco difícil na carreira dos servidores do Banco Central, que a gente está há mais de um ano tentando buscar melhorias, valorização dos servidores, da casa, buscando uma equalização com outras carreiras de Estado, como as carreiras jurídicas, da Receita Federal. É um momento difícil dentro do banco. Mas mesmo assim, sendo um momento difícil dentro do banco, tentando buscar uma valorização de fato dos servidores, os servidores estão trabalhando e avançando a agenda, que é a agenda de país. Ou seja, a gente tem ideia com toda certeza de inserir outras funcionalidades para o Pix. Ou seja, o Pix hoje ele não tem um NFC, né? A aproximação. No futuro, com toda certeza, a gente terá outras funcionalidades do Pix, como o Pix parcelado, tá? Então, com certeza, vem uma agenda evolutiva muito grande para o Pix. E é uma agenda para o país, tá? E agora tem uma novidade que é o Drax, né? É o Drex, né? É o Drex. É a nossa... termos técnicos, CBDC, mas eu gosto de chamar de real digital. O real digital, essa pergunta também teve na minha sabatina. Qual o impacto do real digital no meio circulante, no papel pintado que você tem no bolso? No dia a dia das pessoas. Vai ter um impacto muito grande. Eu tenho para mim que a gente está passando por uma revolução tecnológica, né? Então, hoje, como
comecei a falar com você, a gente gasta R$ 1 bilhão para pintar papel, né? Com certeza, com o Drex, nós vamos reduzir, provavelmente, com toda certeza, o uso corrente de papel, de moeda, de cédula, né? É algo inevitável. É algo inevitável. Isso já Sim, tá já tem larga... já tem uma evolução, muitos países já estão devolvendo. Principalmente, eu acho que É o fim do dinheiro de papel. não é o fim do dinheiro. Eu tenho para mim, aí é uma reflexão muito pessoal. Não é o fim do dinheiro do papel. Sabe por quê? O papel ainda, moeda, será importante para determinadas regiões, para uma população específica mais carente. Você sabe disso, que tem pessoas que até hoje não tem Pix, entendeu? Que não acredita, tem medo, tem medo. Aqui você precisa de abrir uma conta, ter um celular. Mas eu tenho para mim que ainda não é o fim. A gente tem uma população que demanda muita cédula, muito papel moeda. Mas quem sabe daqui 10, 20 anos, a gente não esteja falando de uma redução muito forte do que eu chamei tecnicamente do meio circulante, da quantidade de papel moeda de circulação. Porque o papel moeda de circulação é muito caro para toda a sociedade, Fernando. Sabe por quê? Porque demanda impressão, demanda custo de transporte. Você não sabe o quanto é complexo sair em carros fortes da Casa da Moeda para as 9 caixas fortes que nós temos no país, estocagem, depois todo o papel de segurança para distribuir o país, o custo de segurança das agências, custo de segurança dos bancos. Então você tem um processo muito custoso que custa muito para o país. Então, obviamente, com o processo de digitalização da economia e nesse avanço que é feito por uma entidade, que é conduzido por uma entidade de Estado e não de governo, muito importante. É relevante, eu acho que a gente impacta a vida. As pessoas não percebem, não conhecem o Banco Central, mas o Banco Central está na vida de todos nós, todos os dias. Pois é, tá mesmo. Ailton, é o seguinte, a gente está numa instituição de educação, você é uma pessoa que preza muito por isso, por educação, e a gente saiu de uma pandemia, né? Isso impactou muito o ensino, a educação. Bom, essa evasão de alunos que a gente... É um momento de evasão, né? Infelizmente. O que você pode falar a respeito disso? Qual a sua análise a respeito dessa evasão? Por que ela ocorre? Aí eu acho que, principalmente, eu que sou fruto da escola pública, sei muito bem o que significa evasão na escola pública. Né? Aí tem vários fatores. Primeiro, o fator renda, né? O fator empobrecimento das famílias que impactou a pandemia. E o fator, sabe o que é? Desestímulos das famílias e dos jovens no ensino, você entendeu? E principalmente, o que me deixa muito triste é fundamentalmente nas camadas mais pobres. E as camadas mais pobres são os quê? Os negros. Pois é. Então a gente precisa, de fato, ter um processo de inclusão e de melhoria do ensino. Tá? Do ensino. Eu, obviamente, como não sou especialista em educação, longe disso, o meu olhar é um olhar de alguém que gosta de educação, que acompanha a educação, que vê isso. Eu acho que tem um papel relevante do Estado, relevante, muito importante, tanto das 3 esferas de poder, da União, do Estado, dos municípios, em fazer uma busca ativa dessas crianças. Por quê? Se temos um sonho de ser um país desenvolvido, um país mais igual, um país que tenha mais justiça social, nós só conseguiríamos transformar isso com a educação. Não tem outra forma. Eu digo todo dia, Fernando, eu estou aqui discutindo com você, tendo esse privilégio de estar aqui com você, eu sou fruto desse processo. É claro, eu sou fruto de uma educação pública que pode ser de qualidade, aí a gente vai discutir qualidade, mas é fruto de uma educação pública, você entendeu? E a educação pública. Você nunca ajudou ninguém, né? Nunca ajudou ninguém. Você acha que se eu continuasse sendo, obviamente, com meu pai, estando na construção civil como pedreiro, eu estaria aqui com você aqui discutindo, eu teria capacidade de estar como eu estive. Eu sempre brinco, quando eu cheguei lá na Suíça, cheguei aqui na Suíça para discutir sobre banco, sobre previsão bancária. Eu acho que eu fui um pouco longe, você entendeu? E quando eu me vejo em fóruns debatendo determinados assuntos, quem diria que o filho de Dona CC chegaria onde chegou? Então isso é fruto da educação, então isso que é importante para o país. É que para crescer o país a gente precisa de educação de qualidade para todos. Ailton,
você falou de estabilidade da economia brasileira e um dos debates que não pode, que estão sempre em pauta é a taxa de juros. Você tem que falar sobre isso também. É assim mesmo? Vamos ficar nisso? Eu acho que é bem interessante a sua pergunta sobre taxa de juros. O debate é público. Eu digo porque assim, tem gente que fala que tem que subir a taxa de juros para manter a inflação baixa. E tem outras pessoas que falam que não, tem que ser por demanda, a inflação só sobe por demanda. Então... Você está parecendo, Fernando, os senadores da República, eles me perguntavam, a única pergunta que eles me faziam, eu tenho a taxa de juros, qual a sua opinião? Aí eu brincava, eu vou ser diretor da área econômica ou vou ser diretor de fiscalização? Mas, obviamente, como eu tenho um voto no Copom, eu diria para você o seguinte, a inflação ninguém gosta. E a inflação ataca principalmente os mais pobres, atinge os mais pobres. Óbvio, né? Taxa de juros alta, nenhum banco central gosta de taxa de juros alta. Nenhum banqueiro central gosta de taxa de juros alta. Porque taxa de juros altas impacta o crédito, impacta as famílias, impacta o emprego, impacta o dia a dia. Né? O debate, e aí eu deixo muito claro, o debate público sobre taxa de juros que a gente tem no Brasil é um debate republicano, óbvio que é um debate republicano. Quem sou eu aqui para questionar o presidente da República, o presidente Roberto, os senadores, os deputados que discutem taxa de juros e quem quer que seja. Mas eu acho que a gente está entrando num outro momento, né? Num outro momento. Eu acho que a última reunião do Copom foi uma reunião que já sinalizou a redução de taxa de juros, né? 0,5 ponto percentual, e já sinaliza na ata, se quem puder ler, uma outra redução. Né? Então, isso é importante. Ou seja, a gente está entrando num processo de redução das taxas de juros, trazendo para um outro ambiente. E eu torço muito que a gente continue caminhando para uma redução de taxas de juros, continue caminhando com crescimento econômico, com geração de emprego. Tá? Então, eu acredito muito que a gente está entrando, como eu deixei claro no meu discurso, num outro momento da economia no Brasil. Eu acho que nós estamos entrando, eu acho que as pesquisas em relação ao presidente eleito, ao presidente Lula, demonstram muito isso. As pessoas estão tendo confiança e voltando a ter confiança na economia, no país, tá? Então, eu deixo aqui com você, Fernando, uma palavra de muita tranquilidade e de avanço, e eu acho que tenho certeza que nós vamos entrar num momento muito propício de crescimento econômico no país. Ailton, para a gente finalizar, estamos na semana acadêmica aqui na universidade e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. O que você quiser falar, o que você achar. Na minha época de estudante, eu pensava assim, eu deveria ter seguido por aqui, por ali, ou não. Deixa uma mensagem para o estudante. Eu acho que eu vou deixar a mesma mensagem que eu deixei para os estudantes da Universidade do Estado da Bahia nessa semana, que eu fui convidado para participar da semana inaugural. Eu diria para vocês, a gente precisa ter autonomia para acadêmica, autonomia e autonomia também de aprendizagem. Aprendizado constante. Eu nunca deixei de estudar. E continuarei sempre estudando. Isso é uma posição. Aproveitar todos os momentos com os seus professores e se aprofundar e debater com os professores. Porque eu fiz muito isso. Eu me lembro muito bem dos meus professores de economia, o quanto eu debatia com eles. O que é taxa de juros? O que é balanço de pagamento? Ou seja, a minha inquietude era sempre constante. E foi essa minha inquietude que me conduziu, mesmo tendo feito ciências contábeis, ter feito uma boa prova da área econômica, né? E aí, num mundo globalizado, eu também pontuei, conto aqui, a necessidade de você falar língua. De você falar inglês, porque isso é importante para um mundo conectado, para você conseguir avançar, tá? Eu deixaria sempre uma última palavra para os estudantes, não deixe de sonhar. Eu acho que não deixe de sonhar. Porque vão tentar todo o tempo dizer que você não consegue, que você não vai conseguir, porque você não tem capacidade, principalmente para os mais pobres, entendeu? No nosso caso, são dificuldades mil. É óbvio, Fernando, sabe por quê? Quem quer abrir espaço de poder? Quem quer abrir espaço? É nunca perder a confiança, é sempre avançar e dizer assim, não, eu consigo. Um dia eu te conto a história de nos episódios, você não vai conseguir. Mas tudo bem, mas eu vou tentar, tá? Sim. Então é isso que eu gostaria de deixar, nunca perder a confiança, a fé e nunca deixar de estudar.
Ailton, muito obrigado. Foi um Obrigado, prazer. Fernando. Muito Conte obrigado. comigo e, por favor, me convide outras vezes, tá? Claro, já está convidado. É compromisso. Obrigado. Valeu. Até tchau. mais, cara.